Miro é o próprio Barão de Tararé. Não, fizeram uma foto ontem, lá do Aparício Torelli, de candidato a deputado, alguma coisa. É a cara do Miro, velho. É o Miro. Bem-vindo, Altamiro Borges, o Miro. Tudo bem? Está no mudo. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Robai? Tudo certinho? Bem, certinho. Firme. O Aparício tinha um barbão desse tamanho. Ah, só faltou a barba. O Aparício tinha um senso de humor refinadíssimo. Foto da campanha dele para vereador no Rio de Janeiro, quando ele foi candidato pelo Partido Comunista. Que a campanha dele era uma sacada inteligentíssima. Era assim, no Rio de Janeiro estava tendo problema de falta de leite, né? Falta de água e contaminação de leite, né? Aí ele fez mais água, menos leite, né? Ele fez a campanha dele com o slogan: mais água e menos leite. Não, mais água. Não, como que é? Menos água e mais leite. Menos leite para vereador. Ele foi eleito? Foi eleito. O do Aparício diz que quando o Aparício, como vereador, discursava, muita gente nos bairros ficava ligada nas rádios, porque era sempre engraçadíssimo, né? Ele sempre deixava a direita acuada, né? Foi preso e caçado. Agora, nos resta o desafio de eleger Miro Borges para fazer valer essa coisa de herdeiro do Aparício Torelli. Nem para síndico de prédio. Dri, lembrei o refrão, era assim: mais água, mais leite, menos água no leite. Era o refrão da campanha do Aparício. Fez maior sucesso no Rio. Desculpa aí. Bem, não, imagina, que isso. Não, eu ia começar falando dessas publicações ontem da SECOM, que causaram muita polêmica, porque a SECOM, que recebe sempre muitas críticas, porque não está antenada nas redes, porque não está ali, né, combatendo as fake news. Ontem fez 2 publicações que dialogavam com temas do dia, né? Uma foi para divulgar o salário mínimo, usou o termo grande dia, né, que é usado para quando tem operações, né, cujos alvos são bolsonaristas e etc. Geralmente as pessoas colocam grande dia, né, e a SECOM aproveitou o dia de ontem, que foi o dia de 1412, que começa a ser pago nesta semana, grande dia, e outra publicação que deu muita polêmica foi o toque, 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 para divulgar quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo, apenas receba-os, né, para incentivando a população a abrir a porta para os agentes de saúde. E o toque, toque, toque é também, né, um termo, aí, uma onomatopeia usada para quando a Polícia Federal vai fazer uma operação. O Paulo Pimenta, da SECOM, publicou: é difícil para quem raciocina em uma linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas janelas de oportunidades e fluxos que a comunicação digital precisa considerar. É como se tivesse um trem em alta velocidade passando, se eu ficar na frente, sou atropelado. Se eu embarco junto, viajo na velocidade do trem e levo junto a minha mensagem. A mensagem principal é a dengue e o trem é a pauta do dia. É assim que funciona. O resto é especulação e tentativa de tirar o foco do que é central e relevante neste momento. O que vocês acham que houve aí um uso inadequado desses termos? Miriam? A SECOM tem feito isso recorrentemente, tem aproveitado quando veio todo aquele escândalo das joias das Arábias também, né? Tá tudo joia, né? Tem feito isso recorrentemente. Essa do toque, toque, toque foi excelente. Pegou uma onda, né? A internet estava bombando o termo toque, 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 né? Em função da ação da Polícia Federal nas residências, nos endereços do Carluxo, Pitbull, do Carluxo Bolsonaro no Rio, em Brasília e em Angra, na residência de veraneio da família. Então, pegou e fez a divulgação, foi no embalo e fez a divulgação do papel dos agentes comunitários para abrir a porta. Tal. Foi uma sacada belíssima. É evidente que a Globo News ficou muito brava. Eu, por acaso, estava assistindo na hora que a Natuza Neri fez, ela estava possessa, ficou bravíssima
dizendo que era um absurdo, que a questão da impessoalidade e não sei mais o que. Impressionante como a Globo tem pachorra de ficar dando aula de moral, de ética. Essa Globo golpista, essa Globo ascensão do fascismo no Brasil, né? A chegada do Bolsonaro ao poder é impressionante. Agora, o que mais me chamou a atenção é que o Paulo Pimenta, eu acho que estava assistindo a entrevista e ele imediatamente respondeu. E respondeu de um jeito que eu achei tão... um gentleman gaúcho, muito civilizado, muito educado, que ele disse assim: agradeço a professora, obrigado pela aula que a Natuza tinha dado. Agradeço a professora. E aí explicou exatamente isso que você leu. A Natuza ficou com uma cara meio desconcertada pelo agradeço a professora, obrigado, professora. Né? Ficou com uma cara meio desconcertada e o Paulo acabou sendo chamado, porque aí o Paulo reclamou que não foi chamado para explicar. E acabou sendo chamado para a Globo News para explicar. E deu essa explicação, que você essa onda e tal. Eu acho que foi uma boa sacada. Né? Foi uma boa sacada. É impressionante, é isso, é como essa mídia tradicional, ela ainda se acha, ela é que faz o julgamento de todos, né? Talvez, inclusive, esse negócio de ontem da Natuza tenha a ver com a tensão que a Globo viveu. Exato, talvez tenha sido em função dessa tensão, ela ficou muito, muito brava. Agora, a resposta educadíssima, de gentleman do Paulo Pimenta, obrigado, professora, eu achei excelente. É verdade, desculpa, Adri, só para dar contribuir um pouco aí, eu acho que teve dois fatores ali, né? Esse caso de eles estarem todos ficaram, porque eles cometeram um erro grave de apuração, foi um erro de uma parceira ali, que é a Daniela Lima, que é do time, que eles meio que formam um time, assim, todos se amam, todos se adoram, pelo menos para fora, né? Passa essa ideia de muita solidariedade, até uma coisa bonita, se for verdade. Vamos ser bem sinceros aqui. Se posicionam, tal. Às vezes falta um pouco isso no campo progressista, de defender o amigo, de ser solidário, posicionar como grande problema do dia. Não o fato, que assim, a grande notícia do dia, como disse o Zé, acontecido a operação e investigar a operação. Como na grande notícia do dia eles cometeram a grande barriga do dia, aí aquilo que foi uma bobagem, no limite você pode falar assim, eu sinceramente, eu estou ali na direção da SECOM, né, o seu ministro, ou seja, eu não aprovaria aquele material, porque eu acho que ele joga a favor do bolsonarismo, tá vendo, somos perseguidos, ele seguindo. Então, por isso eu não aprovaria, entendeu? Para não deixar isso... Merece uma nota de rodapé. Isso não é notícia do dia. E o Zé Paulo Cooper diz exatamente isso, que é o nosso... Um dos mais experientes jornalistas brasileiros, né? E um dos mais brilhantes em economia. Olha, que notícia! Jura que vocês estão dando essa notícia com mais relevância do que a operação em si? Eles manchetaram em portais, Miro. Eles ficaram debatendo isso na Globo News. Ora, que loucura! Esse pessoal sabe qual é o papel da atividade jornalística. Porque entendeu que é notícia. Isso não é notícia. Isso é nota de rodapé, informação. O governo fez isso e os bolsonaristas que se viram num canal de concessão pública foi tudo que faltou na cobertura de todos os ataques e do golpe contra a Dilma, e do golpe contra o PT, e da perseguição ao Lula, e tudo que aconteceu aí nos últimos 6, 7 anos, Miro. Só mostrar que aí depois a internet, né, assim, encarrega os memes. Olha aí o meme, toque, toque, toque. Aqui é o agente comunitário. Cuidado com a dengue. Se for pescar, use repelente. Agora, em relação à campanha da dengue, isso foi bom. Não dá para dizer que não, né? Todo mundo que está na internet já sabe hoje que se baterem na porta pode ser o agente da dengue também. Não vai sair correndo e pegar a lancha, né? Eu acho que para a campanha dos agentes comunitários foi excelente. E esse negócio que fortalece o discurso de vítima... Eu estava falando, voltou aqui.
Não, você travou, vai. Vitimista. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro iam fazer de qualquer jeito. Iam fazer como fizeram quando a polícia foi para cima do Jordi, como fizeram na própria Super Live lá em Angra, né? Na noite anterior, fizeram com relação à ramagem. Né? Esse mimimi vitimista, que é um barato, né? Quando esses caras eram poder, né? Eles adoravam peitar isso. Não pegou jet ski, barco. Né? Agora já tem saído às 5 horas da manhã. Já tem informação de que eles não saíram com o barco às 5 horas, com barco e jet ski às 5 horas da manhã. Né? Que eles saíram depois que teriam tido a informação da presença da... Isso, saíram às 6h30, depois que tiveram a informação que a Polícia Federal tinha ido ao gabinete do vereador federal Carluxo Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e tinha ido também à casa, aquele famoso condomínio, condomínio do Rony Lessa, lá o Vivendas da Barra. Né? Tinha ido lá à casa. Né? Até acharam estranho. O que está ficando estranho é por que um assessor do Carluxo Bolsonaro, em plena férias, estava no gabinete às 7 horas da manhã. Aí sim pode ter tido vazamento. Né? Pode ter tido alguma coisa estranha. Agora, então, esse papel de vítima, eles agora passaram... Né? Você vê agora a Mijoias, como que é o nome dela? A Michele Bolsonaro, né? Falando que é a Gestapo. A Gestapo foi o que se montou na ABIN. A ABIN paralela foi uma Gestapo para investigar a pessoa. Só faltou torturar, né? Como fazia a Gestapo. Né? Mas é esse chororô. Eu acho que foi... Agora me chamou. Ela demorou 50 anos para fazer uma autocrítica mequetrefe do apoio ao golpe de 64. Né? O apoio ao golpe militar de 64. Demorou muito tempo. Talvez até porque saiu tão bem na ditadura, recebeu tantas benesses da ditadura militar, que virou um império na ditadura militar, no império midiático. Ela demorou 50 anos para fazer autocrítica. Ela vai demorar um pouco para fazer autocrítica do papel dela no golpe de 16 contra Dilma, no papel dela em transformar a Lava Jato, né, numa operação de ética, sem ver os abusos, sem ver o que foi cometido de crime naquela operação midiática. Ela vai demorar um tempão para fazer autocrítica de todas as matérias que ela fez defendendo a detenção ilegal, a prisão ilegal de 580 dias do presidente Lula. Ela vai demorar. Como ela vai demorar para fazer autocrítica que ela ajudou, não de forma direta, mas de forma indireta, e muito, ela ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil com a sua negação da política, com a sua satanização das forças de esquerda do campo popular. Ela ajudou. Né? Depois virou alvo do fascista. Né? Criou cuervos e os cuervos tentaram comer os olhos. Né? Mas ela vai demorar para fazer autocrítica. Então, a Globo continua com a sua petulância. Ela continua com a sua petulância. Ela quer dar lição de moral. Quer dar lição de moral ao governo. Né? Então, acho que tem esse fator, que é essa arrogância do Império Global, que continua se manifestando. É impressionante. Eu fico vendo os comentários de economia da Globo, só dá gente do mercado. É impressionante. É só gente adoradora do Deus mercado, é só gente adoradora do neoliberalismo. Você vê a crítica que ela faz à desoneração, ao governo ter vetado, né, o processo de desoneração, né, ela só não cita que ela é beneficiada disso. E eu acho que ontem, talvez, a Natuza tivesse ficado... Com isso eu não estou negando o papel da Natuza e da bela equipe, uma equipe de mulheres, né? Muito competente, é que a Natuza ficou irritada. Talvez o fator que tenha ajudado, além dessa empáfia da Globo, que se acha, né? E às vezes alguns dos seus... Né? Essa empáfia é muito grande, e talvez o que tenha ajudado tenha sido essas pisadas de bola que teve na cobertura, seja a história do computador da ABIN em mão do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que aí sim era uma coisa gravíssima, né? Mas continua tudo muito grave nessa... Eu acho que mudou de patamar, viu, Drigo? Essa operação de ontem mudou de patamar, o cerco se apertou muito mais.
Uma coisa era pegar os bagrinhos do 8 de janeiro, outra coisa era de financiamento, agora chegou um ricaço, um bilionário, mas outra coisa, a margem, né, que era o chefe da Gestapo nativa, né? Agora chegar no Carluxo, chegar na casa de veraneio da família, em Angra dos Reis, eu acho que mudou de patamar. É toque. Você vai se apertando, você vê muitas ações, é uma nova situação com relação à PGR, é um novo uma nova postura, né? Porque antes você tinha o Procurador-Geral da República, o Aras, que bloqueava tudo. Agora é uma nova postura, né? Deputado bolsonarista que não está conseguindo mais dormir, né? Preocupado com a madrugada, né? Preocupado com toque, 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 né? Então, eu acho que mudou de patamar. O cerco apertou. Muito bem. Tem 2 comentários aqui. O Rovaia fala alguma coisa e está no mudo, mas... Eu ia falar o seguinte, Dri, que já que está falando de jornalismo, primeiro que é o seguinte, a equipe da Globo News tem muita gente boa ali, é fato isso, a gente reconhece, né, Miro? Não tem... O Miro mesmo fez essa observação, a Natuza é uma delas, uma jornalista séria e competente. Daniel, excelente. Eu acho que eles perderam o rumo ali na barrigada da Daniela Lima e houve um direcionamento, você percebe que foi geral. O editor falou, vamos focar no toque-toque, agora o assunto é o toque-toque porque nós erramos. Mas aí, voltando a essa questão de jornalismo, Miro, ontem a Andresa Matais foi demitida do Estado de São Paulo, né? E nós, jornalistas da Fórum, esse que vos fala, apurei, Miro, e assim, jornalista pura, né? Então, eu apurei que foi uma estratégia do Estado, fiz um acordo com a Andressa Matais, um acordo porque o processo poderia ficar muito volumoso, ela estando no cargo. Isso, como estratégia de defesa, pode colar, pode não dar certo, mas é uma alternativa. Os advogados com quem eu falei diziam, olha, eles estão apostando nesse caminho. Nós vimos que tinha um problema, demitimos, fizemos a transição, e então a gente não quer assumir o ônus dos assédios morais cometidos e tudo o que aconteceu. O Barão de Itararé recebeu recentemente um pedido de resposta da Andresa. Vocês até publicaram, eu não publiquei, não vou publicar aqui na Fórum, considero que a publicação nesse caso aí, do jeito que ela veio, a gente acaba assumindo algum tipo de erro que a gente não cometeu, nem vocês, nem nós. Mas eu queria que você falasse, Miro, sobre isso, sobre esse processo do Estadão, sobre essa coisa da Andresa, sobre tudo que aconteceu ali, e como que o jornalismo, né, desses veículos tem se transformado num espaço muito ruim, né, do ponto de vista da saúde mental daqueles que colaboram, porque no caso da Andresa, é disso que se trata. Então, Rovai, primeiro, eu já dei esses parabéns publicamente numa outra entrevista aqui, parabéns à Fórum pela matéria que fez, a denúncia de assédio cometido pela Andressa Matais, né? Já manifestei isso aqui. Além disso, quando o Estadão, né, e a própria Andressa foram para cima da Fórum, de imediato o Barão de Itararé soltou uma nota de solidariedade, que inclusive a revista Fórum deu destaque. De imediato distribuindo para todo mundo uma nota de solidariedade. Nós não vacilamos um segundo com relação à solidariedade à revista Fórum. Verdade. No caso agora da publicação, mais uma vez, de imediato, a primeira coisa que nós fizemos foi que eles avaliam aí com a condição. Nós não temos condição nenhuma né? Não tínhamos condição, era uma matéria. Absurdo, vocês não deveriam nem fazer parte do processo. Pois é. Reproduzimos o direito de resposta dela a partir, inclusive, de consulta aos advogados. De Itália, como diria o Chico Sá, né? Vários desses postos de chefia têm muito a ver com identidade com o patrão e que, às vezes, se tornam maior até do que... acabam tendo posturas mais truculentas até do que o patrão, para servir ao patrão, né? Então, você tem um processo, e na crise que esse modelo de negócio da mídia tradicional está vivendo,
né, agrava essa conduta autoritária, de assédio, de, né, impor linha, né? E aí vai ter reação. Eu estou querendo ver o que vai dar exatamente esse negócio do processo, né, contra esse assédio que existiu no Estadão, né? Então, porque eu acho que isso tem a ver com o clima que as redações estão vivendo, né, de demissões, de achatamento de salário, né? Isso vai levando a um clima de mais perseguição, mais assédio, e alguns que ocupam posição de chefia acabam se exacerbando. Daí as denúncias. Tem que apurar, né? Eu acho que, inclusive, as entidades da categoria devem cobrar apuração, né? E eu acho que nós temos que ter uma solidariedade entre os próprios jornalistas para cobrar apuração. Tem que apurar. Quais são os caso, a gente não deu a matéria por conta das denúncias de assédio, isso acabou entrando de roldão na denúncia, porque o que havia era uma denúncia que foi formalizada no Ministério Público do Trabalho, porque era ali que eles estavam se movimentando, aí, os jornalistas e ex-jornalistas do Estadão que foram intimidados pela Andresa, que eles construíram a narrativa da dama do tráfico para prejudicar o Flávio Dino. Eles estavam intervindo numa disputa de indicação de ministro do Supremo, usando o jornal, seus jornalistas, sua reputação, sua história e tudo, para isso, né? A ouviu, ela negou, tá lá, acabou e pronto. O que veio depois, ela não quis falar. Agora, depois de 6 meses, ela quer falar sobre o assunto, né? Só que aí ela quer falar a partir de uma intervenção jurídica. Então, se ela é uma intervenção jurídica, ela tem que processar para poder receber esse direito, né, dessa coisa. Então, a lista procura, fala. Não é isso, a gente não fala, Miro. Ou fala, não quero falar. Não deixe de responder. A vida é dura. Agora, a gente teve aqui um ataque, a gente entrou com um pedido de resposta na Folha de São Paulo. Foi um ataque grotesco daquela jornalista chamada Marilis, né, que é uma lacradora de internet, na verdade, fez jornalismo, nunca vi uma reportagem dessa mulher. E ela fez os ataques absurdos, abjetos a gente, a nossa reputação, e a gente está pedindo direito de resposta e debatendo uma medida, um processo, né, de injúria e difamação nesse caso. É muito mais fácil pedir desculpa para o Carluxo, para esse pessoal, do que pedir desculpa para a gente, Miro. Olha só, a gente tem que liberar o Miro, mas antes deixa eu só ler aqui. Miro vai embora? Não, Miro, fica mais, Miro. A gente tinha combinado. Eu tinha falado para a Adri que tem um outro programa que a menina acabou, inclusive, de tocar aqui, que é para fazer um teste de som, então eu teria que sair correndo. Então eu peço desculpa. Vai lá, Miro. Obrigada, viu? Mas eu vou te chamar para vir de novo em breve. Tem que pôr, Rodrigo, você tem que escalar o Miro, funciona assim, é um dia da semana, fecha com ele e escala. Ele gosta de coisa programada, organizada, né, Miro? Porque a vida tá uma zona. Então tá bom. Obrigada, Miro. Um beijo. Valeu, beijão, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.